Amado, você sente que está sob algum tipo de ataque espiritual? Está com dificuldade para fazer as orações certas que trarão vitória contra o inimigo? Se sim, então este vídeo é para você. Mas não se preocupe, Deus está assumindo suas batalhas hoje. Neste vídeo, você descobrirá 10 maneiras de orar quando estiver sob ataque espiritual. Certifique-se de assistir até o fim. Mas antes disso, se você é novo no canal, seja bem-vindo. Certifique-se de se inscrever em nosso canal para fazer parte da nossa comunidade de crentes. Efésios 6:12 diz: "Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais." Amado, a carne não tem terreno de vitória quando se trata de combater ataques espirituais. É por isso que a oração é uma ferramenta eficaz para combater o ataque do maligno que opera nos reinos espirituais. Então, como você ora quando está sob ataque espiritual? 1. Submeta-se a Deus. Antes de banalizar esse ponto, você sabe que o que faz o diabo se curvar a você não é a intensidade de suas orações, mas aquele que te apoia. Então, uma maneira segura de orar quando está sob ataque espiritual é fazer uma oração de submissão. Submeter-se a Deus e aos seus problemas significa dar lugar para que o poderoso guerreiro assuma a batalha. E adivinhe, amado, ele nunca perdeu uma batalha. Este é o segredo de Davi. Ele sempre corria para Deus sempre que havia algum ataque contra a sua vida. Ele sempre lembrava a Deus que não tinha confiança fora dele. Submeter-se a Deus é o que o ajudará a resistir ao diabo. Um ditado diz que aquele que se ajoelha diante de Deus fica de pé diante do diabo. Efésios 6:13 diz: "Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo." Quando você se submete a Deus, está vestindo sua armadura. Você está declarando ao reino das trevas que o Senhor dos Exércitos é seu defensor. Sua vitória é inegociável. Você deve entender que, por mais poderosas que as forças espirituais possam ser, elas ainda estão sujeitas a Deus. Então, para vencê-las, você deve se submeter a Deus. Quando faz isso, você se coloca acima de todo principado e poder. Submeter-se a Deus significa colocar-se sob o senhorio e a liderança de Deus. Não significa necessariamente que você não é salvo ou que não se submeteu a Deus antes. Apenas significa que você está dizendo abertamente a Deus que em todas as coisas Ele ainda é aquele a quem você recorre. Você está reconhecendo que Ele é seu Deus nos dias bons e ruins. Submeter-se a Deus quando você está sob ataque espiritual indica que você não tem outra pessoa a quem recorrer. Você está lembrando a Ele que Ele é seu pastor e que você é suas ovelhas. E como resultado, Ele assume a responsabilidade por tudo o que acontece com você. É isso que significa submeter-se a Deus. Tiago 4:7 diz: "Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês." Segundo, derrube pensamentos e imaginações contrárias às de Deus. Você provavelmente não sabe, mas o que o diabo usa a seu favor é sua insegurança. E muitas coisas podem fazer você se sentir inseguro: práticas pecaminosas, desobediência, pensamentos malignos, medo, pensamentos condenatórios e assim por diante. Quando você abriga essas coisas em seu coração, o diabo se orgulha de oprimir você porque você está lhe dando o direito legal de fazer isso. E é provavelmente por isso que você está sofrendo um ataque espiritual agora. Então, para combater isso,
você precisará derrubar todos os pensamentos e imaginações que se exaltam contra o conhecimento de Cristo. Segundo Coríntios 10:6 diz: e estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez que a obediência de vocês esteja completa. Não há muito que você possa fazer para se libertar de um ataque espiritual se ainda estiver desobedecendo a Deus. Você só pode punir plenamente a rebelião do diabo contra Deus ao atacá-lo quando, como filho de Deus, você se torna totalmente obediente às suas instruções e preceitos. Portanto, uma maneira significativa de orar quando está sob ataque espiritual é derrubar todo pensamento em seu coração que contradiga a lei de Deus e todo espírito de desobediência que opera em você, para que possa se libertar das acusações do diabo. Terceiro, ore contra o medo. Isso está diretamente ligado ao ponto anterior, mas precisa de mais explicação. Uma das ferramentas do diabo é o medo. Não importa o que Deus já tenha feito por você, o medo sempre o manterá em escravidão. Por isso é importante que, ao travar guerra no espírito contra o diabo, você ore contra o medo. Não deixe que o inimigo ou a magnitude do ataque o intimidem. Ouça, o que você está enfrentando agora não é uma batalha física, é uma batalha espiritual. E guerras espirituais exigem armas espirituais e o apoio do Deus Todo-Poderoso, o Pai de todos os espíritos. Somente Ele pode ajudá-lo a lutar suas batalhas espirituais. Talvez o que eu esteja dizendo não faça sentido para você. A Bíblia diz em Salmos 18, versículo 1 a 2: Eu te amo, Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre segura. Todos os nomes atribuídos a Deus são o que Ele é em sua vida. O Senhor é a sua força. O Senhor é a sua rocha, fortaleza e libertador. Assim, que seus inimigos sejam mais altos que Golias, ou que os obstáculos que bloqueiam seu caminho sejam mais grossos que o muro de Jericó. Deus pode livrá-lo de todos eles e lhe conceder a vitória. Portanto, não duvide do poder dele para salvá-lo. Em pouco tempo, você desfrutará das recompensas de seus inimigos. Lembre-se, você está no campo de batalha. Não ceda ao medo. Não deixe que o peso das circunstâncias ao seu redor sobrecarregue seu espírito. Salmos 27, versículo 1 a 2 diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Quando os ímpios avançam contra mim para me devorar, são eles, os meus inimigos e os meus adversários, que tropeçam e caem. Portanto, não tema ninguém, não tema doença, e não tema poder algum. Todo o poder no céu e na terra foi dado àquele que está atrás e à sua frente. O nome dele é Jesus. As circunstâncias podem ter tomado uma grande parte da sua vida. O inimigo pode ter conseguido transformar isso em um problema geracional. Ouça, Deus encerrará tudo hoje. Não olhe para o número de anos que você esteve nessa situação. Deus está se movendo poderosamente em sua direção. Isso porque, além das consequências que você tem que sofrer enquanto está sob o ataque, o medo ainda acentuará mais o seu tormento. 1 João 4,18 diz que o medo traz tormento. A razão pela qual você sofre com uma série de pesadelos e é continuamente oprimido em seus sonhos é porque você está sendo mantido pelo medo, e esse medo continuará a assombrar e atormentar você. Então, orar contra o medo é muito importante porque é aí que sua libertação começa. Você não sabe o que a Bíblia diz em Romanos 8,16? Diz: o Espírito que vocês receberam não os torna escravos, para que vivam novamente com medo. Mas o Espírito que vocês receberam
os trouxe à adoção como filhos, e por ele clamamos: Abba, Pai. Então deixe que essa palavra guie sua consciência de que você não é mais um escravo do medo. Você tem o Espírito de Deus com o qual pode chamá-lo e dizer: Pai, me ajude. Em vez de se render ao medo, deixe sua confiança permanecer resoluta em Deus. Do segundo livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você sempre pode contar com o Espírito de Deus em você para lhe dar coragem no lugar do medo. O terreno de vitória do diabo é o medo. Então você precisa deixar esse terreno para ser o terreno de vitória. E é sobre isso que o próximo ponto se concentrará. Quarta. Outra maneira de orar é com fé ardente. A fé é seu terreno de vitória como filho de Deus. É nesse terreno que o diabo continuamente se curvará a você. É por isso que você não pode brincar ao fazer uma oração de fé. Qualquer oração que você fizer fora da fé não é eficaz contra o diabo. Por isso, quando você está sob ataque espiritual, uma boa maneira de orar é orar por fé e com fé. Ore para que Deus fortaleça sua fé nele e em sua palavra. Quando você é forte na fé, o diabo se torna impotente e você pode se libertar do ataque espiritual que está enfrentando. Efésios 6,16 diz: Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Esta é uma escritura poderosa para se apegar enquanto ora com fé. É o que o ajudará a apagar e se libertar de toda flecha que foi disparada contra você. Pode parecer que nada está acontecendo, mas a questão da fé é a persistência. Seu estado físico pode parecer desanimador e desagradável, mas deixe que seus olhos de fé continuem vendo a libertação que Deus concedeu. Quando você ora com fé, você chama à existência o que não é como se já fosse. E com o tempo, elas começarão a se materializar. Então, a fé exige que você se veja como alguém que foi liberto por Deus. Se você está tendo dificuldade para manter a fé, então olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Medite sobre suas ações de fé e como elas foram eficazes, para que você possa ser encorajado em sua fé. Lembre-se de como ele exerceu sua fé com confiança quando Lázaro já estava morto há 4 dias, e mesmo assim ele o trouxe de volta à vida. Inspire-se nos Atos dos Apóstolos que demonstraram grande fé no poder de Deus. Paulo, por exemplo, orou por um jovem morto e, em vez de se preocupar com o estado inalterado do rapaz, continuou com seu ensino. Quando ele terminou seu ensino, o rapaz estava de volta à vida. Quando você ora com fé em seu coração, isso coloca você em um lugar de confiança e descanso. Também faz o diabo ficar louco e inquieto por você estar em paz em meio ao seu ataque. É apenas uma questão de tempo até que você receba sua libertação total. Judas 1:20 diz para edificar sua fé santíssima, orando no Espírito Santo. Quinto, ore pela força de Deus. Seja você tão grande quanto Golias ou tão pequeno quanto Davi, a única maneira de vencer um ataque espiritual é com a força de Deus. Assim, Efésios 6:10 admoesta: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Quando você está forte em Deus, torna-se formidável contra qualquer ataque espiritual que possa tê-lo mantido preso. Não é à toa que Davi declarou em Salmos 27:1 que o Senhor é a força de sua vida, e por isso ele será confiante, mesmo que uma guerra se levante contra ele ou um exército o cerque. Não é à toa que ele conseguiu derrubar Golias, apesar de sua altura e estatura intimidantes. Amado,
O diabo não pode superar Deus de forma alguma. Quando você ora pela força de Deus contra aquele ataque espiritual, pode ter certeza de que você está vencendo. Se montanhas podem se mover ao som da voz de Deus, quanto mais quando Ele está decidido a libertar seu filho, que fez dele sua confiança. De que outras formas você pode orar quando está sob ataque espiritual? Sexto, cante cânticos de louvor e libertação. Uma maneira poderosa de orar quando você está sob ataque espiritual é cantar cânticos de louvor a Deus. Deus se deleita nos louvores de seu povo. Assim, quando você canta cânticos de louvor a Deus, você lhe traz glória e prazer em meio à sua aflição. Isso mostra que seu amor e reverência por Deus não são condicionados aos seus dias bons. Cante sobre o amor dele, cante sobre a bondade dele, cante sobre a graça dele, cante sobre o poder dele, cante sobre seus atos poderosos, cante sobre sua majestade, simplesmente cante ao Senhor. Deixe que melodias fluam do seu coração para ele, logo ele lhe dará cânticos de libertação. Deus sempre se mostrará poderoso em seu favor quando você cantar seus louvores em todos os momentos. Mesmo quando estiver sob um ataque espiritual, Ele salvará você de todas as formas. Às vezes, tudo que você precisa cantar é sobre quem Ele é para você. E isso é algo que você deve aprender com Davi. Davi é um homem de muitos problemas, mas nunca foi engolido por nenhum deles, porque ele sempre reconhecia o poder de Deus através de louvor e oração. Muitas pessoas cometem o erro de subestimar os cânticos de louvor em relação às orações, mas a verdade é que os louvores são tão poderosos, se não mais poderosos, quanto as orações. Salmos 32, 7 diz: Tu és o meu esconderijo, tu me protegerás da angústia e me cercarás com cânticos de livramento. Paulo e Silas foram lançados na prisão, mas oraram e cantaram louvores a Deus. E Deus enviou seus anjos para libertá-los de suas correntes. Levante sua voz em louvores a Deus hoje e veja como Ele te liberta do ataque espiritual. 7. Declare a palavra de Deus. Enquanto você ora e fortalece sua fé em Deus, precisa estar consciente da autoridade que Deus lhe deu e declará-la. Ouça as palavras de Jesus em Mateus 16, 21. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Isso foi antes de sua ascensão, mas agora ele já lhe deu o poder, de modo que, em nome de Jesus, todo joelho deve se dobrar. E o porquê de jejuar e orar, de orar por fé e meditar na palavra de Deus, é para ser capaz de exercer sem medo a autoridade que Cristo lhe deu. Quando você está sob ataque espiritual, uma maneira de orar é declarar a palavra de Deus. Faça declarações com base na palavra de Deus e exerça sua autoridade sobre todo o poder do diabo. É preciso entender a potência de suas palavras. Em vez de dizer que você está preso, declare para si mesmo que aquele que Cristo libertou está verdadeiramente livre. Eu me declaro livre de todo ataque do inimigo. Você não sabe que há morte e vida em sua língua? Você tem o que você diz. Então comece a declarar sua liberdade sobre o diabo e verá que acontecerá como você declarou. 8. Ore por sabedoria e revelação. Paulo fez uma declaração profunda em 1 Coríntios 9, 26. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar. Quando você está sob ataque espiritual, precisa entender o que causou o ataque e a maneira mais eficaz de superá-lo. Isso porque orar contra um ataque sem entender essas coisas fará com que você lute como um homem cego.
significa que você pode orar com muita força, mas não obter resultados, porque não está direcionando sua energia na direção certa. É por isso que uma das maneiras de orar quando você está sob ataque espiritual é pedir a Deus por sabedoria e revelação sobre como orar de forma eficaz e receber sua libertação do ataque do diabo. Porque muitas pessoas ainda permanecem presas sob ataques espirituais após vários anos de oração, porque não estão orando com entendimento. Amado, isso não será o seu caso. Então peça a Deus por entendimento hoje e receba sua libertação de todo ataque do inimigo. Nona intercessão. Uma das formas de orar quando você está sob ataque espiritual é interceder por outros. Há uma forma de a intercessão abrir portas para sua libertação de uma maneira sobrenatural. Quando você ora pelos outros, isso mostra que você não é egoísta e que está colocando os problemas dos outros como seus. Isso fará com que Deus cuide dos seus problemas. Aqui está uma instrução para você em Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Você deve orar sempre, não apenas por si mesmo, mas também por outros crentes, seus amigos, sua família e até por incrédulos, para que eles venham à luz da salvação de Deus. Quando você faz isso constantemente, será beneficiado de duas formas. A primeira é que isso o mantém espiritualmente vivo e ativo, e a segunda é que, de forma sutil, anula todo o ataque do diabo até que você esteja completamente livre. O curioso é que você não estará mais consciente de estar sob ataque espiritual e, antes que perceba, já terá alcançado sua libertação. Quando Jó sofreu um ataque espiritual e perdeu tudo o que tinha, Deus lhe disse para orar por seus amigos. Foi depois que ele orou por seus amigos que Deus lhe deu total libertação do ataque do diabo e também restaurou tudo o que ele havia perdido. Deixe a história dele inspirar você, mostrando que a intercessão ajuda na sua libertação. 10. Ore com outros crentes. Esta é uma maneira eficaz de orar quando você está sob ataque espiritual. A comunhão com outros crentes lhe fornece a força e a graça para superar suas fraquezas e enfrentar o diabo. Quando Nabucodonosor ameaçou matar todos os astrólogos de seu reino, porque ninguém podia lhe dizer seu sonho ou interpretá-lo, Daniel ficou preocupado com a situação e tomou uma ação notável. Daniel 2:17-18 diz: Então Daniel voltou para casa e contou o caso a seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Ele pediu que suplicassem misericórdia ao Deus do céu a respeito deste mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Depois que oraram juntos, Deus lhes deu uma resposta através de uma visão à noite, e as vidas de todos foram poupadas. Amado, não despreze a graça de seus amigos crentes. Eles sempre podem lutar com você quando você está em um estado de fraqueza. Deixe as ações de Daniel inspirarem você a buscar força na comunhão com seus amigos crentes. Sua libertação está próxima. Agora que você aprendeu como orar quando está sob ataque espiritual, é hora de colocar em prática. Vamos orar. Pai, venho diante do teu trono neste dia em humilde adoração. Eu me submeto a ti porque tu és o Senhor da minha vida, tu és o dono de mim e de tudo que eu tenho. Tu conheces meu levantar e meu deitar. Nada acontece em minha vida sem o teu conhecimento. Mesmo este ataque espiritual que estou sofrendo agora não é estranho a ti. Portanto, entrego esta situação a ti. Eu te peço, ó Senhor, que te mostres poderoso em mim, mesmo agora. Livra-me de todo ataque do diabo,
para que eu possa louvar o teu nome. Eu te bendigo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus maravilhoso, aquele que luta pelos seus. Obrigado por me amar e por me tornar teu filho amado. Obrigado por dar teu filho para morrer pelos meus pecados e me resgatar das trevas. Se tu podes fazer isso por mim, estou convencido de que não há nada que não possas fazer por mim. Minha boca cantará sobre tua bondade e teu poder. Tu livraste os filhos de Israel diversas vezes das mãos de seus inimigos. Tu abriste o Mar Vermelho apenas para que eles pudessem atravessar. Ó, quão grande és tu, Senhor! Eu clamarei a ti porque és digno de ser louvado. O Senhor reina. Bendito seja o nome do Senhor. Que o chifre da minha salvação seja exaltado. O Senhor está sentado em seu trono. Que os ímpios tremam de medo. Pois os ouvidos do Senhor não estão tão pesados que não possam ouvir o meu clamor, nem suas mãos tão pesadas que não possam me salvar. O Senhor é santo em seu templo. Grandes são as obras de tuas mãos, Senhor. Cantarei sobre as misericórdias do Senhor, e com minha boca as tornarei conhecidas. Senhor, derrubo todo pensamento e imaginação que se exaltaram acima do conhecimento de Cristo em meu coração. Todo pensamento de culpa e condenação que me prendeu, eu declaro que perdem seu domínio sobre mim agora, em nome de Jesus. Todo espírito de desobediência em minha vida, eu te expulso agora. Eu recebo graça para obedecer a Deus em todas as coisas. Eu oro para que meus pensamentos sejam preenchidos com coisas amáveis, admiráveis, justas e com a verdade da palavra de Deus. Ó Senhor, peço que me concedas o espírito de sabedoria e revelação para superar este ataque espiritual. Abre meus olhos para ver o que o diabo está tramando e concede-me sabedoria para destruir seus planos. Eu recebo o espírito de discernimento e julgo todas as coisas. Tudo que deu ao diabo acesso para me atacar, oro para que seja destruído agora. O pecado não tem domínio sobre mim. Eu domino o pecado. Oro para que toda a fortaleza de medo em minha vida seja quebrada. Recebo libertação de todo o tormento ao qual estive sujeito por causa do medo. No lugar do tormento, eu recebo a paz do Senhor. Eu oro para que minha fé aumente. Minha fé se torna mais forte a cada dia. Pela fé, movo toda a montanha do diabo em minha vida. Pela fé, recebo vitória sobre todo ataque espiritual do maligno. Minha fé, na palavra de Deus, se torna enraizada e forte. Minha fé, no poder de Deus, se torna firme e inabalável. Pela fé, eu declaro que estou completamente livre do ataque do inimigo. Minha vida é preservada da morte e de doenças. Ó Senhor, Tu és minha força. Levanta-te e luta por mim. Que o diabo seja envergonhado na minha vida. Assim como ajudaste Davi a prevalecer contra Golias, ajuda-me para que eu possa prevalecer contra todo o ataque do inimigo. Senhor, amedronta todo inimigo que está lutando contra mim. Pela tua força, quebra em pedaços os instrumentos do inimigo. Faz com que meus inimigos fracassem em seus avanços contra mim. Que seus planos sejam destruídos. Livra-me, ó Senhor, e faz com que os ímpios se tornem nada. Eu declaro que o diabo não prevalecerá contra mim. Estou assentado nos lugares celestiais com Cristo, muito acima de todos os poderes e principados. Eu declaro, diabo, que você está abaixo de mim. Você não pode levantar sua cabeça feia contra mim, porque Cristo triunfou sobre você e fez um espetáculo público de sua inutilidade. Eu declaro que suas influências e manipulações sobre a minha vida são destruídas agora. Eu domino sobre você. Não estou à sua mercê. Destruo suas obras em minha vida, e eu te amarro de realizar qualquer plano. Estou liberto de seu ataque. Eu oro por todos aqueles que estão sendo mantidos pelo seu poder,
que sejam libertos hoje. Eu oro para que a luz de Cristo brilhe em cada coração escurecido hoje e que eles sejam libertos do reino das trevas. A graça do Senhor Jesus Cristo abunda para muitos pecadores e eles recebem o evangelho da salvação hoje. Eu oro por meus amigos e familiares que sejam protegidos das flechas voadoras do diabo. O Senhor guarda e preserva seus caminhos de toda armadilha do ímpio. Eu declaro liberdade sobre toda a alma colocada em cativeiro pelo medo. Eu oro para que a Igreja de Deus continue a avançar em graça e poder. Que o Senhor conceda a todas as igrejas que cresçam em conhecimento e entendimento espiritual. As portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja, mas a Igreja crescerá mais forte a cada dia. Toda semente de divisão plantada no corpo de Cristo, eu declaro que você está sendo arrancada em nome de Jesus. Que a unidade reine neste corpo. Que a glória de Deus continue a resplandecer na Igreja. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Querido Filho de Deus, quero lembrar-lhe que suas orações não são uma perda de tempo. Nunca subestime o poder de suas orações. Você deve acreditar no poder da oração. Suas respostas estão a caminho. Um bom número de crentes ao redor do mundo fala sobre oração. Alguns são bons em encorajar outros a orar. E muitos, de fato, oram por conta própria. Mas apenas alguns acreditam em suas orações. Você pode ser um daqueles que oram, mas não esperam respostas. A oração não é apenas um ritual religioso. É uma linha direta para alcançar o seu Deus, que por sua vez lhe concede a vitória e a libertação que você deseja. Tudo o que você precisa é de uma fé ardente que possa assustar o inimigo. E lembre-se, você não está de forma alguma abaixo do diabo. Portanto, você não precisa se curvar a ele sempre que ele te atacar. O diabo só ataca pessoas que são uma ameaça ao seu reino de trevas. Assim, o fato de ele ter atacado você é um sinal de que você está cumprindo sua responsabilidade como filho de Deus. Não desista em sua jornada espiritual. Você provavelmente enfrentará mais ataques, mas tenha certeza de que Deus sempre estará com você, assim como Ele está agora. E o mais bonito é que você não precisa se preocupar com o diabo. Apenas foque em Deus e em sua fé cristã. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Portanto, você deve se comprometer com Deus mais do que nunca e sempre pedir sua força para seguir adiante quando estiver fraco. Deixe o Espírito de Deus agir em você sem ser entristecido. A desobediência é a forma como você pode entristecer o Espírito Santo, e geralmente é isso que dá ao diabo a entrada para atacá-lo. Então treine-se para sempre obedecer à direção e aos impulsos do Espírito de Deus. Você também deve estar atento ao que pensa. O mundo está cheio de corrupção e de todo tipo de maldade. Portanto, você deve guardar seu coração com toda diligência para que pensamentos maus ou corruptos não entrem sem que você perceba. Isso é muito importante, pois tudo que afeta seu coração afeta sua vida. É por isso que a Bíblia instrui que você guarde seu coração com toda diligência, pois dele procedem as questões da vida. E uma boa maneira de guardar seu coração é preenchê-lo com a verdade da palavra de Deus. Por fim, você deve sempre orar no Espírito. Isso ajuda a aguçar sua sensibilidade para saber quando o diabo está planejando um ataque contra você e para ajudar a evitá-lo. Orar no Espírito também lhe dá fardos para interceder por outras pessoas. Você será capaz de saber por quem orar e pelo que orar em cada momento. Quando você ora no Espírito, nunca ora de forma errada, pois o Espírito Santo o ajudará a orar de acordo com a vontade de Deus. Com isso,
você pode ter a certeza de que sua proteção contra todo ataque espiritual está garantida. Se este vídeo te abençoou, inscreva-se e compartilhe para ajudar a propagar a palavra de Deus.